Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de didática de ensino aqui no nosso curso superior em Segurança Pública. Olá, colegas, tudo bem, Juliene? Tudo bem, Thaís? Tudo jóia, boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula. Muito obrigada por estarem aqui com a gente em mais uma aula. Eu vou pedir aqui a licença para fazer a projeção dos meus slides, para a gente começar a nossa conversa de hoje. Começou a projeção, Thaís? Começou, professora. Ótimo, muito obrigada. Então, só para retomar, nosso curso superior de tecnologia e segurança pública, uma parceria de sucesso entre a Unitins e o Corpo de Bombeiros Militar. Isso para a gente é um motivo de muita alegria. Nossa disciplina é a disciplina de didática e ensino. Meu nome é Kildes Batista Vicente, sou a professora de vocês e junto com as minhas colegas, a Thaís Bogo e a Juliene Silveira, é que estamos conduzindo vocês aqui pelos meandros da didática de ensino no seu curso. Não custa falar e repetir da importância da didática para vocês, para a sua atuação profissional. E hoje, nossa 14ª aula, Viram como a gente já caminhou bastante? E o tema é o planejamento das situações de ensino-aprendizagem. Vamos lá? Bem, nós falamos já em outros momentos aqui da nossa disciplina do quanto é importante o planejamento, quanto é importante o ensino, a didática para a atuação de vocês. Tanto para a atuação de vocês, quanto para a minha atuação como professora e vocês, né, como bombeiros. Porque nós estamos o tempo todo lidando com pessoas e o tempo todo buscando estratégias para melhorar a forma de relacionamento com esses nossos alunos, né? Nós vamos chamar aqui de alunos, porque nós precisamos o tempo todo orientar, instruir. Então, a didática e o ensino são importantes na formação de vocês. E aí a gente vai retomar aqui a definição de planejamento, que para Moreto, o planejamento é um roteiro de saída, sem certeza dos pontos de chegada. Por essa razão, todo planejamento busca estabelecer a relação entre a previsibilidade e a surpresa. Como assim, professor? É um roteiro e sem certeza dos pontos de chegada? Sim, porque há inúmeros elementos no decorrer daquela sua aula, daquela sua instrução, que surgem, né? É um aluno que pergunta alguma coisa que foge ali daquele contexto e você precisa estar, né, preparado para retomar o conteúdo que você está ministrando e reorientar aquela aula, né? Por isso essa importância. E é uma competência que precisa ser desenvolvida e exercitada constantemente pelos professores. Uma coisa bastante importante para a gente pensar é o seguinte: tem muita gente que fala assim, eu não tenho dom de ensinar, né? É muito mais do que dom de ensinar, né? É uma competência que é desenvolvida. Eu sou filha de professora, e eu, desde criança, brincava de ser professora. Mas eu fui fazer um curso de licenciatura, onde eu aprendi algumas competências, desenvolvi competências para atuar como professora. Né? Então, aquele negócio de, eu não sirvo para isso porque eu não tenho dom. Nós podemos desenvolver essas competências, tá? E aí é por isso que é importante que o planejamento, ele pode, né, e vai sendo cada vez mais aprimorado por nós. Mas, professora, o tempo todo eu preciso planejar, eu já sei esse conteúdo, eu já domino isso, preciso ainda planejar? Mesmo aquele que já possui experiência, precisa planejar e organizar as situações de envolvimento do aluno com saberes existentes. Por que isso, professora? Ora, porque cada vez que a gente
encontra uma turma nova, né, de alunos, nós precisamos entender as situações do aluno, os seus saberes existentes. Precisamos entender o contexto social desses alunos, as suas experiências profissionais, né, e tudo isso aliada, né, às tecnologias que apoiam esse processo de ensino-aprendizagem. E essas tecnologias que vão mudando rapidamente, né? Muitas pessoas, né, antes, no processo de ensino-aprendizagem, tinham à sua disposição algumas tecnologias que hoje já são ultrapassadas. Então, o professor precisa o tempo todo ficar refazendo o seu planejamento. Olha só, quando a gente encontra, né, quando a gente encontra uma turma nova, nós precisamos entender todo esse contexto para ajustar o nosso planejamento. Tá bom? Vamos seguir? Então, vamos lá. E aí, é por isso que, segundo o Klein, é preciso que o professor domine consistentemente os fundamentos explicativos dos objetos de conhecimento, inclusive os fundamentos da própria prática pedagógica. E, apoiado nesse domínio, consiga viabilizar o método e as estratégias mais pertinentes para o processo de ensino-aprendizagem e que melhor promovam a participação ativa dos alunos. Então, olha só o papel do professor, né? Ele precisa dominar esses fundamentos explicativos dos objetos de conhecimento. Como é que eu vou utilizar as estratégias que são melhores aplicadas a essa prática pedagógica, né? Então, eu preciso, além do meu conhecimento, né, sobre aquele assunto, eu preciso também ter, né, ali o domínio, a simpatia com as formas como eu vou ministrar esse conteúdo. E é preciso refletir sobre a intencionalidade dos conteúdos, seus eixos de articulação, a correlação dos temas e os conceitos trabalhados em decorrência da aprendizagem dos alunos. Então, tudo isso está ligado à formação do perfil do professor quando vai planejar, né? Eu não posso pegar um planejamento de uma aula que é ministrada, né? Olha, vamos pensar aqui no nosso exemplo dessa disciplina, né? Essa é uma disciplina de didática de ensino. É uma disciplina que, para que eu possa ministrar esses conteúdos para vocês que são do curso de segurança pública, eu preciso observar o contexto social, preciso observar como é que eu posso conduzir a didática e o ensino para a formação de bombeiros. Como é que eu posso organizar, ajustar, que é de forma diferente quando eu vou ministrar essa mesma disciplina para o curso de pedagogia ou para o curso de letras. Por quê, professora? Porque lá eu estou formando o professor. Aqui eu estou formando o profissional de segurança pública, né? Então, aparentemente, um profissional de segurança pública não necessitaria de uma didática, né? Só que nós aqui estamos verificando como essa disciplina é tão importante para a sua formação, por conta das inúmeras situações de ensino-aprendizagem que vocês passam durante toda a sua carreira. Então, a gente vai fazendo essa adaptação no nosso planejamento. O nosso planejamento, Kildes, Thaís e a Juliene, pensamos em todo esse contexto de como a gente faz esses ajustes, tá bom? Então, é isso que está aí. A gente, como professor, precisa organizar isso bastante na nossa prática. E aí, a gente entra na avaliação da aprendizagem, né? E aí, nós vamos buscar lá em Lucchese, que é um nome bastante importante na área da didática, que vai definir a avaliação da aprendizagem como um ato amoroso, no sentido de que a avaliação por si só deve ser um ato acolhedor e inclusivo, que integra
diferentemente do julgamento puro e simples, que não dá oportunidades, distingue apenas o certo do errado, partindo de padrões predeterminados. Então, quando eu tenho o meu planejamento bem elaborado a partir do contexto social dos meus alunos, eu estou atento também a como é que eu vou fazer essa avaliação, a como é que esse meu aluno vai ser avaliado conforme todos aqueles elementos que nós conversamos aqui. O contexto, a condução da aprendizagem, aqueles alunos que já trazem as suas experiências, né? Então, tudo isso é levado em conta no momento da nossa avaliação. Isso tudo está ligado ao planejamento. E aí que a gente trata da avaliação formativa, que desclassifica o modelo sancionador e qualificado, em que o sujeito da avaliação é o aluno e somente ele tem suas aprendizagens avaliadas. Nessa avaliação da aprendizagem dos alunos do ensino fundamental, por exemplo, que é algo do interesse do Estado brasileiro, realizada por meio de uma rede de instrumentos avaliativos que compõe o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Então, nós temos que pensar o seguinte: professora, mas avaliação é tudo igual? Não, não é, né? Nós precisamos pensar em inúmeros fatores. E aqui, a gente precisa pensar na avaliação no centro do processo didático, e é por isso que a gente chama Libânio, né, que defende que avaliar não é apenas medir, né, é parte da prática pedagógica. Por isso que a gente, quando planeja, a gente já pensa em como vai avaliar, né? Então, essa professora, você é uma professora que reprova muito, né? Por quê? O que está acontecendo, né? Como é que esse professor, ele conduz essa sua disciplina e como é que isso resulta lá na avaliação, né? Então, a avaliação precisa atuar como um feedback para o professor e para o aluno. Não é só algo que seja punitivo, né? E é um instrumento de melhoria do processo de ensino. Então, quando vai ter avaliação, todo mundo fica, né, apreensivo. Mas essa avaliação, ela precisa estar, né, ligada a todo um processo de planejamento. E é por isso que a gente fala e conversa com vocês sobre isso, né? Porque a gente planeja pensando no contexto social, nas experiências e a avaliação ligada a isso também, né? E aí, planejar para a realidade de segurança pública é isso que a gente vem fazendo aqui. O planejamento precisa dialogar com as experiências e demandas dos bombeiros, precisa pensar nas situações, problemas reais como ponto de partida, precisamos ter o foco em competência, né? A tomada de decisão, a liderança, o trabalho em equipe. Então, essa disciplina de didática, ela tem caminhado nessa direção, em que a gente faz, né, a adaptação, né, a partir do nosso contexto, né, do contexto de vocês, daquilo que é melhor para vocês numa disciplina de didática de ensino, tá bom? Até aqui, tudo certo? Muito bem. Para que a gente possa, né, fixar um pouco mais sobre essa questão do planejamento, eu quero indicar 2 filmes. Primeiro, Perdidos em Marte, que é um filme de 2015, que trata aí, né, de um astronauta que é enviado a uma missão para Marte, e depois de uma tempestade, ele é dado como morto e ele precisa estabelecer um plano para voltar para a Terra, né? Então, ele vai aí, nesse filme a gente entende essa questão de como é importante, né, o planejamento, que no caso do Mark, se torna uma questão de sobrevivência, né? Tratando aí das habilidades como resiliência, inteligência emocional, como isso é importante no processo de planejamento. E isso é importante também não só para o astronauta, nós como professores, instrutores,
precisamos estar atentos a isso, né? Como é que nossas habilidades de resiliência e de inteligência emocional estão sendo aplicadas nas nossas aulas, né? Um aluno faz uma pergunta que não tem sentido com aquilo ali, como é que eu, né, como professor, conduzo, né, aquela situação. Outro filme que eu quero indicar é O Homem que Mudou o Jogo. Esse é de 2011, que é o seguinte: como encarar o final de uma temporada sem os melhores jogadores do time de beisebol, né? Então, aí nós vamos entender o percurso aí do Billy Bane, que ele começa a apostar em estatísticas e probabilidade para montar um novo time, mesmo sem orçamento. Então, para quem gosta de esporte, né, O Homem que Mudou o Jogo, de repente, muitos de vocês já conhecem. E aí, o que a gente vai aprender aqui? Que tenha conhecimento diverso e desenvolva suas próprias metodologias para alcançar os resultados que deseja. Portanto, desenvolva um plano que seja resiliente. O professor é sempre resiliente, né, gente? O professor, o instrutor, acho que vocês também, né? O bombeiro é um profissional resiliente, está sempre em busca de alcançar ali os seus objetivos. Entendido? Até aqui tudo bem? Muito bem. Então, eu termino aqui. Quero chamar as minhas colegas para que elas possam aqui trazer algumas informações. Quero saber de vocês que filmes vocês já assistiram, desses que a gente indicou. Quero saber se vocês gostam de filmes, se a gente pode continuar indicando filmes para vocês. Contem para mim. E para abrilhantar um pouco mais essa nossa aula aqui, quero chamar Thaís Bogo. Olha, eu gosto demais de filmes, séries, tudo que envolve a teledramaturgia, né? Eu gosto demais do cinema. Então, eu assisti sim o filme do Mark, do astronauta, e realmente foi um planejamento minucioso que ele fez, e que proporcionou, né, que resultou na sobrevivência dele, senão ele não teria conseguido. E é isso, super indico. Se tiver mais, a gente assiste. Juliene? Super indico também, professora. Estava lendo aqui sobre a sinopse. Ainda não tive a oportunidade de assistir, mas irei assistir juntamente com os nossos alunos. E aproveitando também para cobrar, né, Thaís? As Sim. Nossas atividades, nossos fóruns, estamos aguardando vocês. Thaís? Sim, os exercícios também, tá, pessoal? A gente tem colocado vários exercícios para vocês, em nossas aulas sempre tem as 2 atividades, né? Então, por favor, não percam os prazos, as nossas atividades valem pontuação, que ajudam a complementar a nota total de vocês, é muito importante que vocês participem. Às vezes, aquele meio pontinho é o que vai fazer falta na sua média final. É isso mesmo. E a gente trabalha aqui justamente para trazer para vocês inúmeras possibilidades, né, de exercícios, de atividades, a participação nos fóruns, tudo isso faz parte da nossa avaliação, que é isso que a gente acabou de falar aqui na nossa aula. Planejamos, fazemos as adaptações conforme as suas necessidades e trazemos para vocês, tá certo? Então, podemos encerrar, Juliene e Thaís? Sim. Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau, tchau. Até.